Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Piocast. Estive sumido, mas voltei, tá? Antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero avisar para vocês que agora o Piocast vai ter essa cronologia da temporada, que é o seguinte: vamos terminar a temporada, tá? A gente vai terminar a série dos 10 Mandamentos. Vamos fazer o próximo episódio com o Lucão, que eu falei para vocês que era surpresa, desde aquela vez lá nós estamos devendo. Vai ter a live clássica, né? De fim de temporada que a gente só dá risada. A gente brinca ali, responde as perguntas de vocês. E para fechar essa temporada, vai ter uma live especial comigo jogando com vocês. O jogo eu deixo a escolha de vocês, vocês mandem nos comentários, tá? Não seja um jogo tão pesado, né? Que meu PC é simples. Um i3zinho ali, 4 GB de RAM, sabe? Então, Minecraft, um Mountain Blade, algum jogo assim, estamos jogando. E daí é férias de um mês, tá? Pra eu dar uma descansadinha, certo? Hoje, né, o primeiro, digamos assim, o primeiro episódio meu sobre os mandamentos, que aquele outro lá foi além de um piloto, um episódio mais introdutório a todos, né, ao Decálogo em geral. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui e eu deixo a palavra para o nosso amigo Coroa. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo aqui esse episódio. Então, hoje, nós vamos começar a falar a respeito dos mandamentos. Eu fico muito feliz de estar aí com o Eric Stefano de novo. Né? E, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer muitos e muitos episódios, né? E mais temporadas depois desse um mês de férias aí. Vai ser muito bom, muito bacana. Mas vamos começar então. Eu gostaria, eu até conversei com o Eric aqui, num primeiro momento, quando a gente pensa em fazer uma série sobre os mandamentos, a gente espera que se siga a ordem dos mandamentos, né, desde o primeiro até o 10º. Só que assim, estava aqui conversando com o Eric e me parece que talvez fosse mais conveniente a gente não seguir a ordem assim como aparece nos mandamentos, mas talvez abordar aqueles mandamentos que são mais urgentes, né, num primeiro momento, para a gente ir começando a compreender a profundidade e a gravidade deles. Né? E, e dado toda a conjuntura que a gente tem, né, tem alguns que são mais urgentes. Né? Tem alguns que a gente sabe que a gente tem que lutar, a gente sabe quase que exatamente onde é que a gente tem que combater, mas tem outros que passam muitas vezes desapercebidos por nós, porque são bastante mal compreendidos. E eu, na minha concepção, talvez o mais mal compreendido de todos seja o oitavo. O oitavo é de longe o mais mal compreendido e talvez o mais violado, sobretudo nos meios em que as pessoas já estão numa vida de conversão. Né? Não pretendo que esse episódio aqui seja uma espécie de treta. Você que está ouvindo isso aqui, né, e não gosta de mim, e não gosta do Piocast, etc., para começar, por que você está ouvindo isso aqui? Né? Agora, no caso de você estar ouvindo isso aqui atrás de treta, eu acho que você vai acabar encontrando, porque o que eu vou falar agora não é uma coisa que vem de mim, tá? Mas é uma coisa que vem do magistério da igreja ao longo de todo o seu ensinamento a respeito da concepção sobre os mandamentos e, sobretudo, sobre o oitavo. Naquele nosso episódio introdutório aos 10 mandamentos que a gente teve, eu referi que o oitavo mandamento diz respeito a não prestar falso testemunho, não é verdade?
Ô, Eric, fala aí, me fala uma coisa. O que que você entende aí do oitavo mandamento? Seria legal a gente começar a partir por aí. Bom, para mim, né, na minha visão, não visão da igreja, não visão, mas a visão de um leigo, né, a visão interna minha, o oitavo mandamento, ele inclui-se em não levantar falso testemunho, o que numa linguagem mais moderna, né, seria não mentir, em aspectos gerais, sabe? Ou seja, Uhum. tanto uma mentira simples, né, quanto você roubar uma bala e depois falar que não pegou, inclusive é incrível como essas coisas se correlacionam, né, os mandamentos, até as mentiras mais cabeludas, como se encaixa a corrupção, né? Então, Uhum. além das mentiras teológicas, como o chamado julgamento, alguma coisa, esqueci o nome, peço perdão. O juízo temerário? O juízo temerário, exato, Coro. Para mim é isso que é o oitavo mandamento. Ah, sim, sim, sim. Não, tudo isso está dentro do oitavo, sim. Mas eu vou te dizer, Eric, tem mais coisa aí. O oitavo mandamento, ele abrange mais aspectos, né? Porque quando a gente fala a respeito de falso testemunho, né, a gente tem essa primeira impressão de que é uma falta contra a verdade que é dita, ou a verdade que é testemunhada, a verdade que é afirmada. Só que, quando a gente fala a respeito de verdade e testemunho, a gente tem que lembrar que a verdade ela está junto com a bondade e com a caridade, com a beleza, né? Então a gente vai perceber que a verdade é o que de fato é defendido por esse mandamento. Esse mandamento ele versa a respeito de você viver uma vida dentro dessas virtudes, dentro da verdade, né? E o que que acontece? Muitas vezes, sob o pretexto de você resguardar uma verdade, você pode estar cometendo uma falta contra o oitavo mandamento, uma falta grave, com um belo pretexto, né? Inclusive, quando você, quando você vê, inclusive, a história da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que os fariseus eles cometeram falta contra o oitavo mandamento à torto e à direito, ao acusarem Nosso Senhor Jesus Cristo de coisas que eles não tinham como provar, que eles não tinham certeza. Muitas das acusações feitas contra o Nosso Senhor Jesus Cristo no julgamento perante os fariseus foram recheadas de mentiras, de más interpretações, de juízos temerários. E foi a partir daí que eles começaram, né, a condená-lo de fato, né? Com isso, eu não estou querendo comparar toda e qualquer pessoa que é vítima de faltas contra o oitavo mandamento, comparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só estou salientando que foi uma das principais faltas que ele mesmo sofreu. E a gente vai perceber o seguinte: no oitavo mandamento, nós temos, além de Deus que é ofendido, obviamente, pela quebra do mandamento, nós vamos ter frequentemente alguém que vai ser diretamente prejudicado pela quebra do mandamento. Nem toda mentira configura um pecado mortal. Essa é uma das primeiras coisas que seria interessante de frisar. Nem toda mentira configura um pecado mortal. Às vezes, inclusive, não afirmar a verdade pode ser uma obrigação. Ó, começou a treta já, né? Coro, Diga, é, peço perdão rapidinho. Uma diga. coisa que eu quero incluir. Pessoal que não viu o episódio sobre o céu, purgatório e inferno, veja, porque para mim foi um dos melhores episódios do Piocast. Mas, uma coisa, não sei se fui eu, se foi o senhor que citou nesse episódio, foi na questão do purgatório.
Foi da questão de quais são os pecados que te levam ao purgatório. Mentira é um deles, porque é um pecado reparável, Uhum. né? Reexplicando essa questão de pecado reparável e irreparável. O que que é? O pecado irreparável é aquele que você cometeu e não tem mais o que você fazer, que nem a masturbação. Como é que você vai reparar a masturbação? Você se confessa, tem a penitência e pronto, né? Agora, a mentira, quando você mente para uma pessoa e ela está viva, né? Você tem a obrigação de reparar. Se você não reparar, obviamente ele é perdoado, mas tem que se limpar dele, certo? Não sei se eu tô correto, Coro. Se estiver, o senhor me corrija. Certíssimo. Tá corretíssimo. Então, exatamente, cara. O que que acontece, né? Nem toda mentira te leva pro inferno, mas quase toda mentira te leva pelo menos pro purgatório, muito bem lembrado. No entanto, tem alguns casos bastante excepcionais, obviamente, em que não afirmar a verdade pode ser obrigatório, inclusive, né? Em que afirmar a verdade pode ser uma falta contra algum outro mandamento, né? Vamos supor, por exemplo, um caso de um falso, para mim é um falso dilema moral, em que, por exemplo, né, tem um grupo de assassinos atrás de um sujeito. Ele entra na sua casa e se esconde em algum recinto da sua casa, vamos dizer, o seu banheiro. E logo depois que ele faz isso, né, ele entra na sua casa. Esse grupo de assassinos chega e pergunta: onde está o fulano? Pergunta: se você disser onde ele está, eles vão matar ele. Mas se você não disser onde ele está, não responder a pergunta que eles estão fazendo para você, por exemplo, disser que ele foi para outro lugar ou que ele não está na sua casa, você estará mentindo. E agora? Como é que a gente resolve isso aí, Stefano? É por um bem maior, né, Coro? Tem que, Ah, muito tem bem. que acabar cometendo. Pois então, é interessante a gente perceber isso aí, né? Aí a gente, por exemplo, percebe a hierarquia dos 10 mandamentos. Se eu disser onde ele está, eu estarei participando de um assassinato. E estarei, então, infringindo o quinto mandamento. Se eu não afirmar onde ele está, né, disser, não, o fulano foi lá para aquele lado, ou ele não está aqui, ou muito bem, senhor, tenha uma boa noite, e eles vão embora. Eu terei salvo a vida dele. Então, como tu disseste, por causa da preservação da vida dele, que seria uma obrigação da parte de qualquer cristão, não apenas cristão, né? Qualquer pessoa decente, vamos dizer assim, eu acabo não afirmando a verdade dos fatos. Então perceba que os mandamentos eles devem ser sempre interpretados, eles devem ser sempre utilizados à luz dos fatos concretos. Então, a gente sempre tem que perceber a conjuntura. A gente sempre tem que perceber o que nós queremos preservar naquele momento. E a gente vai perceber que o oitavo mandamento ele é um pouco mais abrangente do que a gente imagina. Isso aí foi um exemplo um pouco extremo, né? É sempre bom a gente usar de exemplos extremos para a gente conseguir compreender a coisa de uma forma introdutória, uma coisa de uma forma geral. Mas a gente vai perceber o seguinte: o senso de verdade ele está na consciência do próprio ser humano. O senso da verdade, a disposição para a verdade,
é uma disposição natural que Deus colocou no coração do ser humano. Os mandamentos, eles estão impressos no coração do ser humano como se fosse uma lei natural. É por isso que nós vamos perceber ecos dos mandamentos em várias culturas. Não é que os 10 mandamentos são uma construção cultural, não. Mas eles são instituídos por Deus e eles acabam ecoando em outras culturas. Não são as culturas que geram os mandamentos, são os mandamentos que elevam e influenciam algumas culturas, algumas mais, outras menos. Isso não depende da força do mandamento, mas depende do quanto o ser humano está disposto a colocar eles em um patamar de importância. Mas voltando aí à questão do oitavo, o oitavo ele tem uma relação direta com a verdade e com as consequências de viver na verdade. Dizer as coisas exatamente como você as percebe. E que aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você afirma, sobre o que você vive, sobre o que você percebe e sobre o que você vê os outros vivendo e vê os outros fazendo e assim por diante. Tudo isso está no escopo do oitavo mandamento. E nesse sentido, nós temos algumas diretrizes que seriam alguns apontamentos, talvez, né, bem interessantes da gente trazer. Toda mentira tem o mesmo grau de gravidade? Num primeiro momento, quando a gente olha o mandamento em si, parece que toda mentira é igual, né? Mas como a gente comentou agora há pouquinho aqui, é perceptível que há mentiras que são muito danosas, como, por exemplo, no caso da corrupção ativa, né? A corrupção passiva também, né? No momento em que a pessoa ela aceita receber propina, em que ela compra material furtado, né? Além de estar participando de um furto, ela também está faltando com a verdade do que seria a transação comercial justa, né? Ali ela está ela está cometendo uma falta contra a verdade que ela sabe o que é o correto, ela sabe o que é a verdadeira transação comercial justa. Então, em um certo sentido, ela estar faltando com a verdade da sua consciência é também ela estar faltando com o oitavo mandamento, né, perante Deus e perante o seu próprio coração, né? Mas a gente vai perceber que existem mentiras que elas são pequenas, existem mentiras que evitam determinados males e existem mentiras que são inclusive necessárias, né? Como, por exemplo, no caso do sujeito que está sendo perseguido por assassinos. Ali a coisa é necessária, né? E ela não. E aqui vem o pulo do gato. Ela não chega a ser uma mentira. Como é que uma mentira pode não ser uma mentira? E aí, Stefano, tu tá conseguindo entender o que eu estou tentando falar? Ou tu tá confuso? Não, tô conseguindo entender sim, só que eu não sei responder essa pergunta, não. Como é que uma mentira Eu deixo pode pro não ser senhor. uma mentira? Eu deixo pro senhor responder. O Pink, inclusive vou apresentar aqui pra vocês, o Pink tá gravando aqui pra gente. Pode se apresentar, Pink. Opa, apresenta aí, meu. Uhum. É, o Pink, você sabe responder a pergunta do Coroa? Ah, Muito bem, pode maravilha. prosseguir então, Coroa. Certo. Olha só. Primeiro vamos entender o que é a concepção pura do que seria mentira. Mentira, num sentido puro, é falar ou agir contra
a verdade para uma finalidade, né? Por exemplo, mentir não é mentir por mentir, mas é mentir para uma finalidade. E a mentira em si, a finalidade dela é induzir a erro. É induzir em um erro. Mas não é em um erro naquilo que o sujeito intenciona fazer, mas é induzir o erro naquilo que é, de fato, errado. Né? Aquilo que não deveria ser feito. Então, no momento em que um sujeito está defendendo a vida de outro, fazendo com que os assassinos sigam outro rumo, ele não está mentindo. Né? O que ele está fazendo é induzindo aqueles homens a não cometerem um erro. Um erro perante o quê? Um erro perante a lei de Deus. Então, em nome de salvar a vida de um irmão, em nome de salvar a vida de um filho de Deus, né? Afinal de contas, né? Todos nós, criados por Deus, somos filhos de Deus. Embora nem todos sejamos irmãos na Santa Madre Igreja, todos fomos, afinal, criados por Deus. E no momento em que ele desvia os mal intencionados da intenção deles de acabar com a vida de um ser humano e, portanto, infringir o quinto mandamento de forma flagrante, o que ele está fazendo é afirmar a verdade de que a vida é mais importante, né, do que o contrato que eles têm naquele momento, né? Vamos supor que são assassinos profissionais, pistoleiros ou coisa do gênero. E, portanto, ele está afirmando a própria verdade afirmada por nosso Senhor, pelo próprio Deus Pai. Então, nesse sentido, ele estaria faltando com a verdade. Ele estaria cometendo uma falta contra a verdade se ele revelasse a localização do homem que se escondeu na casa dele. Parece falando assim, parece um relativismo. Mas é sempre interessante a gente relembrar para quem nós estamos nos retratando quando a gente segue os mandamentos. Nós estamos nos retratando sempre a Deus. Né? Quando a gente infringe o mandamento, nós estamos ferindo a nossa relação com Deus. Né? A relação que Deus instituiu para nós. Que Ele disse para nós que era o indispensável para que nós tivéssemos uma relação com Ele. Certo? Então, quando nós estamos falando de testemunho, quando a gente está falando de não faltar com a verdade, antes de tudo, não faltar com a verdade que o próprio Deus instituiu, certo? Então, sim, nós temos gradações de mentir, inclusive uma aparente mentira que, de fato, é uma verdade. Né? Agora eu acho que deve ter ficado mais claro, certo? Sim, Coroa, ficou bem mais claro. Eu só não falo muito porque os cachorros estão latindo aqui. Ah, tá bom. Certo. Então, a coisa da gravidade da mentira, né, não é de acordo com a magnitude do que é dito, né, mas sim de acordo com, com a coisa que ela está deformando, né, ou com o ato que ela visa desencaminhar. Então, por exemplo, no momento em que eu digo uma pequena mentirinha, né, vamos supor, alguém pergunta, já terminou tal coisa? E eu digo, tô quase, mas eu nem comecei. Eu posso dizer que eu feri mortalmente o oitavo mandamento aí?
Não, não é nem que não que acaba não sendo uma mentira. Eu não afirmei uma verdade aí, né? Eu nem tinha começado a fazer e eu disse que eu tava fazendo. O, o que eu fiz aí foi cometer uma falta o, contra aquilo que a pessoa me perguntou se eu estava de fato fazendo ou não, e eu disse que eu estava fazendo quando não estava fazendo. Vamos supor que é, por exemplo, um tema de casa. Vamos supor que é varrer o chão. O que está sendo ofendido aí, exatamente? Qual é o mal que está sendo feito? É um, é um mal quase inexistente. Vamos supor uma imperfeição, né? A gente tem uma, uma pequena procrastinação aí. O sujeito ele vai fazer de qualquer forma e só não fez agora. Então, vamos dizer, o mal cometido é quase nulo, certo? Talvez nem fosse o caso de falar de um pecado venial aí. Talvez fosse o caso de falar de uma imperfeição humana. Talvez seja venial, talvez seja uma imperfeição humana. Mas de forma alguma seria um pecado mortal, porque a natureza do que está sendo deturpado não é uma natureza grave, não é uma natureza, não é algo grave, não é uma coisa de suma importância. Não é algo assim que se a pessoa ficar sabendo o fato daquele jeito ali, algo terrível vai acontecer com ela ou com alguma outra pessoa, ou alguma coisa muito importante vai deixar de acontecer. Obviamente. Então perceba que muitas vezes já ouvi pessoas dizendo assim, não, você cometeu um pecado mortal aí, você devia ter dito que ainda não tinha feito. Quando você vai perceber que muitas vezes você expressar exatamente assim, a pessoa pergunta, vamos supor, sua mãe, assim, já começou a fazer seu tema de casa, daí você diz não, pode ser que ela fique zangada, pode ser que, dependendo do estado que ela está naquele dia, isso acabe levando ela a ficar muito chateada, talvez possa levar a uma discussão e talvez haja uma quebra de mandamento muito pior do que se você simplesmente tivesse dito estou fazendo e daí você pegar lá o seu caderno e começar a fazer o seu tema. Né? Então a gente vai perceber aí que talvez seja melhor você dizer que já está fazendo e começar a fazer em seguida, do que simplesmente dizer assim, não, estou com preguiça, eu não comecei a fazer ainda. Dependendo da forma como você expressa isso aí, pode até ser uma quebra do quarto mandamento. Né? Porque você vai estar sendo irreverente. Você vai estar demonstrando uma falta de obediência que você deveria ter. Então percebam que, embora os mandamentos eles sejam bastante claros, sejam bastante definidos, os mandamentos são, a vida humana não é. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de mandamentos. A vida humana ela não é preto no branco. Nós temos na nossa vida cotidiana, qualquer pessoa é capaz de perceber. Nós vamos perceber diferentes nuances de bem e de mal em tudo que acontece. Então, cara, mesmo o mesmo aluno mais aplicado, ele tem seus momentos de cansaço. Mesmo a mãe mais zelosa, mesmo o pai mais zeloso, às vezes pode ser um pouco intransigente. Nós somos seres humanos imperfeitos, nós somos cheios de imperfeições. Então, assim, quando a gente compreende a natureza dos mandamentos, é importante a gente olhar para os mandamentos de acordo com aquilo que eles estão nos pedindo com relação a Deus, e não aquilo que a letra deles fala de forma literal. Caso contrário, a gente é levado a ser uns verdadeiros puritanos calvinistas, sabe? A coisa fica exagerada, a coisa fica falsa, né? Às vezes, a pretexto de seguir um mandamento, a gente pode acabar cometendo males muito piores
do que simplesmente não ferir aquele mandamento. Então perceba que os mandamentos, eles demandam não apenas a estrita obediência, que obviamente é primariamente necessário, mas sobretudo bom senso, né? Bom senso e sensibilidade. Às vezes simplesmente dizer, eu estou fazendo, mãe, nisso você vai estar obedecendo mais ao quarto mandamento do que se você falasse de forma crua. Não, eu não estou fazendo porque eu estou com preguiça. Ainda não comecei a fazer, estou procrastinando. Certo? Então, perceba que na vida humana nós precisamos ter tato, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter amor pelos nossos semelhantes. Né? Esse é o mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo institui. Né? Amai-vos uns aos outros. E na nossa relação com o irmão, nossa relação com o próximo, é conveniente que nós adotemos diferentes medidas de leniência e de dureza, dependendo da situação e dependendo do que a minha relação com ele está pedindo naquele momento. Se eu tenho uma relação na qual ele depende de mim, a educação dele depende de mim, muitas vezes é mais conveniente que eu seja uma pessoa rigorosa. Por quê? Porque o caráter humano ele tende à lassidão, ele tende ao relaxamento. Então o educador ele tem que ser rigoroso, ele tem que puxar aquilo que é de melhor e combater aquilo que é de pior, certo? Quando a nossa relação é de inferioridade, ou seja, nós devemos obediência, é o contrário. Nós não devemos ser intransigentes para com quem nós estamos obedecendo, mas nós devemos ser compreensivos, portanto mais lenientes em relação a outra pessoa, não em relação ao que ela está me mandando falar, mandando fazer, etc. Nisso eu tenho que aplicar o mesmo rigor que ela aplica a mim, certo? Então percebam que a gente tem diferentes nuances, diferentes medidas na aplicação desses princípios divinos, nesses mandamentos. A gente tem a questão do bom senso. Né? Pois muito bem. Dito isso, vamos dar uma olhadinha a respeito de algumas formas pelas quais a gente pode acabar ofendendo o oitavo mandamento, embora de forma involuntária. Né? E muitas vezes, quando eu vejo o pessoal ferindo o oitavo mandamento, me parece involuntário. Eu não quero acreditar que a pessoa sabe do que eu vou falar agora e mesmo assim comete essa falta. Certo? Então, vamos lá. A primeira falta mais evidente é a falta do falso testemunho e do perjúrio. Né? Então, o que seria o falso testemunho num sentido puro? Né? Seria uma afirmação contrária à verdade. Isso é um falso testemunho. Né? Você sabe a verdade e você afirma o contrário da verdade. Uma afirmação pública. Ninguém fala uma mentira intencionalmente sozinho. A mentira é sempre falada para outra pessoa no sentido de desencaminhá-la. Então, o falso testemunho ele é grave no momento em que ele desencaminha uma pessoa para algo mortal, para algo realmente muito grave. Por exemplo, se eu dissesse que masturbação não é pecado. Não, masturbação não é pecado, isso aí é natural do ser humano. Todo garoto aí precisa se masturbar, né, para liberar tensão. Deus não te quer ver triste. Ou, por exemplo, se eu dissesse assim, não, pode usar anticoncepcional, casais, está liberado, isso aí
Imagina que Deus vai querer que você tenha uma montanha de filhos. Então, Deus, óbvio que ele deixa você planejar a sua família, tal. E eu sabendo que isso não é verdade. Eu sei que isso não é verdade. E mesmo assim eu afirmo isto. Eu estarei cometendo uma falta grave contra a verdade. Portanto, cometendo um falso testemunho. Né? Outra coisa. Se eu afirmar uma coisa falsa sob o juramento, eu juro. Porque quando eu estou jurando, eu estou chamando o testemunho de Deus junto de mim. Então, assim, quando se diz, quando antigamente se dizia que você não devia jurar, a não ser em coisas graves, é que as pessoas elas tendiam a tomar o testemunho de Deus como uma coisa líquida e certa. Se você está chamando Deus como testemunha, você deve estar falando a verdade. E se você está jurando, quer dizer que você está chamando o juízo de Deus, está chamando o testemunho de Deus para aquela sua afirmação. Você jura. Ou, por exemplo, se você jura num tribunal, você vai falar a verdade. E você não fala a verdade. É uma falta contra o sétimo, Por isso, contra o oitavo mandamento, é uma falta grave. Você ia falar alguma coisa, o Stefano? senhor me permite. Sim, sim, o senhor me permite cortar. Eu queria citar uma passagem da Bíblia que Jesus fala sobre essa questão do juramento. Sim, por favor. O pessoal quiser ler aí em casa, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Ouvistes também que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Pode prosseguir, Kuro. Uhum, exatamente. Então é uma coisa muito, muito, mas muito arriscada você mentir, né? E sobretudo, é muito arriscado você chamar para si um juramento. Ele estava aí advertindo precisamente contra esse perigo mortal, esse perigo gravíssimo do juramento feito de forma temerária. Na verdade, o que ele está afirmando aí é que quase que rigorosamente todos os juramentos são feitos de forma temerária, né? Porque a pessoa ela não sabe o peso de quem ela está chamando como testemunha da sua veracidade. Então não precisa, realmente não precisa disso. Por que ela está fazendo isso? Nós também temos um outro tipo de falta contra o oitavo mandamento, que é do perjúrio, né? Que é exatamente. Quer dizer, não é uma outra falta, é o nome que a gente dá a respeito desse jurar em falso, né? Esse perjúrio, na verdade, seria jurar em falso. E agora, eu também gostaria de falar a respeito de uma coisa que, com muita frequência, em meios de internet, também em relações pessoais, né? Mas na internet isso é especialmente complicado, que é a respeito das faltas contra a reputação. Tá? Quando a gente fala de reputação, geralmente a gente não entende o que isso quer dizer. O que vocês entendem por reputação aqui, pessoal? A conduta da pessoa, o que ela é mesmo, é uma coisa que ela construiu, um legado, digamos assim. Ah, sim, pois é. Seria honra, certo? Sim, sim, a honra. A honra. Antigamente as pessoas elas davam uma importância muito grande para a honra. Hoje em dia parece que honra é uma palavra que é coisa de velho, né? Mas geralmente a gente
esquece que costumava se matar e morrer por causa de honra. Então, honra não é uma coisa leve, não é uma coisa qualquer, vamos dizer assim. Honra é fama, mas não é qualquer fama, não é simplesmente as pessoas te conhecerem. Não é fama no sentido de você ser conhecido por muitos, mas honra é fama no sentido de que quem te conhece sabe do seu caráter. Isto é honra. E você atacar o caráter de uma pessoa é pior, muitas vezes, se você roubasse a carteira dela. Porque no momento em que a honra da pessoa é atacada e é colocada uma sombra sobre as intenções dela, sobre quem ela é, sobre o que ela faz, o que ela fez, se todas as pessoas que ouvirem aquilo ali, aquele ataque à honra, elas vão ter dúvidas a respeito daquela pessoa, mesmo sem terem testemunhado nada. De fato, nada concreto, nada líquido e certo a respeito daquela pessoa. Então, um ataque à honra, dependendo do contexto, ele pode vir a ser um pecado gravíssimo. Porque ele pode levar a muitos outros erros. Ele pode levar, por exemplo, uma falsa afirmação de estupro, por exemplo. Fulano estuprou a outra fulana. Olha os males que esse sujeito pode acabar sofrendo por conta do ódio injustificado de outras pessoas, que vão acreditar naquele testemunho. Vão acreditar, olha lá, um estuprador. Ele Então, vai ser Coro, preso, vai ser linchado. Diga. esse caso do estupro mesmo, acontece muitas vezes, né? Inclusive tem história muito popular pela internet Desculpa. de um menino que... Essa questão aí da falsa acusação de estupro, ela acontece frequentemente e a grande mídia não dá ouvidos, né? Vou pegar o exemplo de um menino que morava em São Paulo, eu esqueci o nome dele, mas ficou bem famoso o caso na internet. A namorada dele é uma dessas degeneradinhas, uma girlzinha lá, sabe? Aí ele quis terminar com ela falou que ele tinha estuprado ela. Resultado, pegaram ele, espancaram ele, deixaram ele morto, sabe? Agonizando, para no final descobrirem que ela tinha mentido, sabe? E aí, né? Sumiu todo mundo que tinha matado Olha ele aí. e a menina ainda ficou na impunidade. Isso me deixa fulo da minha cara, para não falar outra coisa, sabe, coroa? É revoltante. É tanto caso que acontece e você vê assim, a pessoa fala: ah, mas é só um caso isolado. É só um caso isolado porque você não é da família dessas tantas e tantas pessoas que estão morrendo por tantas acusações falsas de estupro. Se não morrendo, indo pra cadeia. E a gente sabe como é que é na Uhum. cadeia. Como é que eles tratam quem estupra lá. Que estuprador tem que ficar em ala isolada para não virar mulherzinha na cadeia. Isso é, se ele tiver algum tipo de foro privilegiado. Porque se ele não tiver porcaria nenhuma, né? Ele fica lá com os presos mesmo e vira mulherzinha. E aí? Né? Então, Pois é uma, então. é uma coisa, é uma coisa muito ruim, o famoso ginocentrismo que a nossa sociedade está tendo. Mas é o que aconteceu, a gente virou uma sociedade lunar e está dando o que está dando. E que o fim do mundo venha logo, que eu não estou mais aguentando mais essa porcaria. Pode continuar, Coro. Não, é muito grave. Então, perceba, isso aí que a gente está falando isso é um caso extremo. Eu sempre gosto de pegar casos extremos para a gente entender com exatidão a natureza do que a gente está tentando explicar, né? Então, perceba, nesse tipo de caso extremo, a consequência do, 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 do re- da falta contra a reputação de uma pessoa, contra a honra. Então perceba a que nível pode se levar a perda da honra. Né? Uma pessoa ser odiada numa vizinhança, né? Qualquer coisa que acontecia ali, vão começar a imputar esta pessoa.
vão começar a pensar naquela pessoa toda vez que ficam sabendo, aconteceu tal coisa aqui, acho que foi o fulano. Por que acho que foi o fulano? Porque ele tem uma péssima reputação. E o que é reputação? A reputação, ela é derivada do latim, né? Putazione ou putare. Sabe o que é putare? É pensar. Então, reputação é basicamente o quanto ou o que as pessoas lembram de você. Reputare, ou seja, lembrar, né? Então, reputação, reputazione, né? É a qualidade de você, vamos dizer, as pessoas elas têm determinados tipos de memória relacionados a você. E o que acontece quando se ataca a reputação? Você está basicamente atacando a imagem que a pessoa tem nas mentes dos outros. Então, mesmo que você diga afirmar a verdade, a não ser em caso grave, atacar a reputação de uma pessoa nas mentes de outros pode causar males tão grandes, tão danosos a esta pessoa, né, de forma indireta, no médio e longo prazo. Você não sabe o tipo de consequência que a perda de reputação vai ter na vida concreta desta pessoa. Que isso acaba configurando uma falta contra o 8º mandamento. Porque Deus não te deu o livre-arbítrio de afirmar as coisas para que você usasse desse seu dom da palavra para destruir a reputação de outros. Tá? Então, perceba que o ataque à reputação e o respeito que você deve à reputação, tá? Respeitar a reputação dos outros é seguir o 8º mandamento. Por um. Respeitar a Agora, reputação dos outros é seguir o 8º mandamento. Diga. eu lembrei de uma coisa importante. Como é que fica a profissão do advogado nessa questão da mentira? Porque, segundo a igreja, pelo que eu pesquisei, todo mundo tem direito à defesa. Aí o que ele faz? Certo. Até onde eu sei, determinados tipos de causa um advogado católico não pode defender. Não pode. Ele tem que se negar. Por exemplo, um advogado católico não pode defender um caso de aborto, por exemplo. Ele não pode ser um defensor de um aborto. Existem certas coisas que não podem ser defendidas, né? Então, neste caso, a pessoa deveria defender-se por si mesma. Até onde eu sei, um advogado deveria, ou vamos dizer assim, um advogado não deveria buscar absolvição para ela, mas talvez um abrandamento da pena, ou misericórdia. No caso aí, o advogado buscaria misericórdia, mas não absolvição. Uhum. Ele não defenderia o crime, né? Sim, sim. É porque eu pensei nisso em duas coisas. Primeiro, por Santo Agostinho, que ele era advogado, né? E segundo, porque eu vou fazer história, né? Eu parei de ser padre, eu vou fazer história, mas em seguida eu vou fazer direito, porque eu vou tentar cursar na federal e virar um juiz federal, sabe? E muito provavelmente eu tenho que passar pela minha fase de advogado. Eu perguntei porque eu fiquei meio preocupado quanto a isso. Não, e mesmo no caso eclesial, existe o direito canônico, né? Sim, sim. Inclusive o nosso querido padre Paulo Ricardo, aí ele é doutor em Código de Direito Canônico, né? Então não é pouca coisa. Sim, é verdade. Bom, às vezes a gente sempre sonha, né? Como seria o mundo bom se a Inquisição ainda existisse, não é verdade? Mas enfim, eu deixo pro senhor prosseguir aí, Coro, com seus ensinamentos. Certo, certo. Então, quando a gente fala de ataques à reputação,
seria interessante a gente trazer aqueles que são mais frequentes. E talvez o mais frequente de todos, que é um ataque ao oitavo mandamento, tá? E é grave. E a pessoa incorre em pecado mortal ao cometer esse ataque, ao fazer esse ataque à reputação do próximo. É no sentido do juízo temerário. A gente falou aqui de juízo temerário, mas o que vem a ser esse juízo? É basicamente o seguinte, eu falei várias vezes juízo temerário, e aqui eu vou dar a definição pura dele, que é a seguinte. Se uma pessoa ela se torna culpada de juízo temerário quando, prestem atenção, ela, mesmo de forma tácita, tá? Ela não precisa nem estar afirmando de forma clara e aberta, mas ela pode só, de forma indireta ou tacitamente, tá? Admitir como verdade, certo? Um defeito moral no próximo, sem ter um fundamento suficiente. Ela só tem um ou outro dado disperso e ela já sai afirmando as faltas morais do próximo. Sabe o que é isso? É juízo temerário. E um juízo temerário que você espalhe para outros se torna um juízo temerário deles também. E você vai se tornar culpado dos juízos temerários que os outros fizerem por sua influência. Olha a gravidade disso. Então é o seguinte, juízo temerário é quando você começa a sair afirmando as faltas dos outros aí, sem ter os elementos suficientes para comprovar que o sujeito é de fato assim, e mesmo se você tiver todos os elementos, a não ser por um motivo grave, você não tem o direito de sair por aí alardeando as faltas morais do teu próximo. Caso contrário, você está ferindo o oitavo mandamento de forma flagrante e de forma grave. Porque raramente atacar a reputação de outra pessoa é uma coisa leve ou venial ou uma imperfeição. Certo? Só que eu estou falando de cristão, eu estou falando católico, tá? Não estou falando dos outros. Estou falando de católico. Católico sabe o que são os 10 mandamentos. Agora, se o católico ele chega ali e faz juízo temerário para todo mundo ver, e as pessoas elas começam a pensar mal a respeito daquela pessoa direta ou indiretamente citada, você sabe muito bem que você está ferindo o oitavo mandamento. E você não pode comungar na próxima missa. Desculpa te dizer. Mas você sabe disso. Tá? Coroa, Diga. o senhor, para ilustrar melhor aí para a rapaziada do PioCast, o senhor pode dar um exemplo, assim, digamos assim, atual, o pessoal saber do que a gente está falando, da questão do juízo temerário? Isso, na verdade, nem precisa dar muitos exemplos, porque todo mundo tem algum ou outro exemplo disso na sua própria vida cotidiana. Né? Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um ambiente de sala de aula. Qualquer coisa que você diga de pejorativo a respeito de um colega teu, sem que, vamos dizer assim, todos tenham presenciado, e mesmo que todos tenham presenciado, né, você sair dizendo assim, eu não faço trabalho em grupo com o fulaninho ali porque ele não ajuda, sabe? Mesmo que em um momento você tenha feito trabalho em grupo com aquele teu coleguinha ali e ele não tenha te ajudado, isso não te dá o direito de sair por aí alardeando para os outros, de forma que, nossa, se eu não contar para eles, eles também vão sofrer esse mal terrível. O que é o pior mal? As pessoas terem que fazer a parte dele no trabalho em grupo, ou ele ficar conhecido para o resto do andamento escolar dele naquela escola como alguém que não participa nos trabalhos em grupo? O que é pior? Eu acho que é pior ele ficar mal perante os colegas. Às vezes isso pode até acabar causando
uma distância enorme entre esse teu colega e o resto da turma, sabe? E ele vai ficar estigmatizado. Parece que eu estou vitimizando a pessoa que comete determinadas faltas. Mas é o seguinte, não cabe a você, tá? Não cabe a você fazer nenhum tipo de justiçamento por conta do sujeito ter cometido essa falta com você, tá? Você não está justificado nisto, certo? Porque você não sofreu um grande mal por ele não ter te ajudado. Foi um incômodo, certo? Você não comete falta grave dizendo para o professor ou para sua professora que o sujeito não te ajudou, porque, afinal de contas, né, isso vai pesar na nota dele. E é justo que Coroa, você diga isso para o professor, não para a turma toda. Diga, Stefano. comigo aconteceu algo parecido, só comigo foi completamente injusto mesmo. Não foi nem por falta minha. Eu tava no quinto ano, eu tinha um projeto de ciências para fazer que lá na escola particular que eu estudava, do quinto ano para frente você tinha que fazer um trabalho de ciências. Do sexto, aliás, perdão. E me colocaram num grupo lá, com duas pessoas. E essas pessoas sempre marcavam de fazer alguma coisa na semana. Eu ficava na escola sem comer nada, né? Eu ficava a tarde Uhum. inteira lá, porque eu não tinha meu pai para me trazer. Eu moro no sítio, eu moro longe. Ficava lá sem comer nada. E elas ou nunca, ou esqueciam alguma coisa, né? Ou elas falavam, queriam mudar de ideia sempre, enquanto eu trazia tudo, entendeu? Uhum. O que aconteceu? É, um dia a coordenadora percebeu isso e, e falou assim: Não, isso aí não tá dando certo, vamos separar. E ela perguntou: Mas quem que fica esquecendo as coisas? Adivinha quem que elas culparam? Essas duas Ah, pessoas. Caiu pra cima de mim. E eu não sei se a coordenadora era meio burra, né? Ou se foi por pura desonestidade dela. Eu peço perdão, tá? Mas é o termo correto, porque ela foi naquela base de que tem dois falando contra um. E se tem dois contra um, é verdade. Entendeu? O que aconteceu? Ela deixou nós fazer um trabalho sozinho, cada um. Nós fizeram um trabalho completamente porco, um trabalho terrível lá. Eles pegaram argila, simularam um vulcão lá com a garrafinha de, de cloreto de, de sódio, sei lá que porcaria era aquilo. Saiu bolha daquilo lá e era um negócio completamente mal feito. Quanto eu tive uma ideia muito bacana. Parei para pensar, eu pensei, se eu passar esse ovo aqui numa vela e jogar na água, o que acontece? E por conta eu esqueci o nome daquele negocinho na vela. Ele deixa o ovo preto, né? Ele parafina. Daí quando você joga na água, ele fica meio que metalizado, sabe? É um efeito visual bacana. Elas tiraram 10 e eu tirei um 6, sabe, Coro? hum, Então, esses casos aí da nossa vida que deixa a gente revoltado pra cacete. Mas eu perdoei fazer o quê? É um trabalho de escola. Pode prosseguir aí, Coro. certo. Mas olha como a coisa foi marcante que você lembra disso até hoje, cara. Você Sim, lembra disso até foi. hoje? Mas minha mãe E a foi lá e forma quebrou o pau como. e resolveu tudo. Mas percebe o quanto mal foi feito só por um juízo temerário, que foi induzido, no caso, né? Um juízo temerário induzido. E daí a gente vem para o segundo tipo de falta contra a reputação, que é o de maledicência. O que seria a maledicência? É quando você tem a certeza. Aí já não é temerário, porque aí você tem certeza das faltas morais dos outros, né? Só que você não tem uma razão grave e válida para revelar as faltas deles em público, e mesmo assim revela. Isso chama maledicência, ou seja, você proferir o mal a respeito de outra pessoa. Imagina se a gente ficasse aí espalhando para todo mundo todas as faltas morais que a gente sabe que os outros têm. Sabe. É assim, sabido, né? Sem um motivo grave.
Quando digo motivo grave, seria, sabe, a pessoa, vamos supor assim, o sujeito ele é um pistoleiro profissional e, e ele veio morar na sua vizinhança e você sabe que ele veio morar nessa vizinhança de forma temporária para matar alguém que está ali. Neste caso, é interessante que as pessoas saibam o que ele é, porque você não sabe quem é que ele vai matar. Pode ser você, inclusive, que ele vai matar. Então, não dizer que aquele sujeito é um pistoleiro pode acabar causando um mal maior, que seria a morte de alguém. Estou falando de um caso extremo, em que a coisa se justifica. Agora, vamos supor que você sabe que ele é um pistoleiro, mas que você não sabe se ele vai matar alguém ali ou não. Pode ser que ele simplesmente tenha ido morar ali, né? Quer esquecer da vida dele, né? Etc, etc, etc. Vamos supor que ele já cumpriu a pena dele perante a justiça dos homens, né? Perante a justiça, perante a lei. E embora ele seja um pistoleiro, ele ainda não cometeu, não voltou a cometer, vamos dizer assim, nenhum crime. Mas você sabe que ele é um pistoleiro que, né, afinal de contas, ele já matou muitas pessoas por aluguel, etc. Seria justificado você sair espalhando por aí que ele é um pistoleiro? Não, não é justificado. Porque não é justo que você revele em público, sem motivo grave, as faltas de alguém. Não é justificado você sair por aí espalhando o mal a respeito de outra pessoa sem um motivo grave. Caso contrário, você estará ferindo o oitavo mandamento, às vezes de forma muito grave. E nós temos um outro tipo, além do juízo temerário e maledicência, que é a calúnia. A calúnia já é mais grave, porque aí você está afirmando mentiras sobre outra pessoa. Você sabe que é mentira. E através da mentira, você ataca a reputação dela. E por causa das suas mentiras, você causa juízos temerários. A calúnia é o seguinte: você diz assim, ah, não, porque sabe que aquilo ali que vocês estão achando esquisito? Pois é, eu sei de onde veio. Né? Que nem um caso aí, falando de mim mesmo, em que tava-se lá falando assim, ai, aí o Coroa, ele é esotérico mesmo? Sim, sim, ele é esotérico, inclusive ele é cabalista. Ele adora ele adora o Eliphas Levi e o Cornélio da Gripa. Olha lá. Nada, esse coroa católico aí, eu vou falar aqui, pessoal, esse cara aí é um farsante, na realidade ele é o coroa gnóstico. E ele tem três personalidades que ainda não foram, que duas só foram demonstradas. E nós aqui do Piocast clamamos sempre, mas o coroa não quer demonstrar o coroa islâmico, certo? Nós estamos na guarda aí. Quem sabe na próxima live aí, que se Deus quiser, ocorre quinta. O coroa, quinta no caso, quinta da semana que vem, né, coroa? Aham, Então, se exatamente. Deus quiser, tem live na quinta da semana que vem. Quem sabe o coroa islâmico não aparece? Coroa islâmico. Eu sei não, eu não Então, conheço esse cara aí não, hein? então, o coroa católico aí, e o próprio Piocast, agora falando sério, falando mais sério, né, grupo? Vocês acompanharam tudo isso que aconteceu com a gente? A negada adora pegar nosso pé, sabe? Uma hora, o coroa é gnóstico, herege e cabalista e não sei o que, não sei o que, e não sei mais o que. Na outra, eu tô proibindo LGBT de ir na missa, entendeu? Na outra, o cosseno é desonesto filosoficamente, tá? Então, o Piocast, ele, ele já sofreu muitos ataques. Eu, hoje em dia, eu tô nem aí, mas na época eu ligava, isso era chato. Mas hoje em dia, o que eu falo, doa quem doer, a verdade dói menos, entendeu?
Eu não tô nem aí se você é tradicionalista, se você é missa novista, se você é orientalista, se você é eu não sei o que lazista, tá? Porque nem Deus está ligando para isso, certo? A verdade é verdade e doa quem doer. É o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tá aí para levar ele para quem quiser. Não gostou, pode chorar, tá? Eu digo a frase que cringe pra cacete, mas o choro é livre, eu vou fazer o quê? Tá? Faça o que você quiser. E se tiverem xingamentos, podem mandar pro Coroa, porque o Coroa mesmo já disse aqui nas lives que ele gosta de ler, né, Coroa? Então, encaminhe pro Coroa aí. Só a única ressalva que eu faço aí, o pessoal não cometer juízos temerários a meu respeito aí, que isso é pecado mortal, hein? Então, Sim, sim, é sempre muito perigoso, sabe? Porque muitas vezes a gente pode discordar a respeito do ponto do que uma pessoa está falando. Claro, muitas vezes a gente pode simplesmente dizer, não, isso aí está errado. Ok, sim. Ao longo da história da nossa própria igreja, a gente vai notar muitos nomes que chegaram a afirmar coisas erradas, né? O próprio São Pedro, ele chegou a erroneamente, né, considerar que o cristianismo ele deveria se concentrar nos judeus, né? Ao passo que São Paulo acabou demonstrando que não, né? Que os pagãos também deveriam ser o alvo das tentativas de conversão, das pregações, né? E assim por diante. Então, mesmo uma pessoa muito bem intencionada, e obviamente ninguém aqui pode de forma alguma duvidar das intenções de São Pedro, eu duvidaria das minhas intenções antes de duvidar das intenções dele. Mesmo assim, ele cometeu um erro, né? Claro, se corrigiu, óbvio, por causa da correção fraterna de São Paulo. Então, é até interessante esse negócio da correção fraterna, que no caso do católico, é, o, é a arma contra o perigo do juízo temerário, da maledicência, da calúnia. Quando você percebe que seu irmão está em erro, você pode ir lá falar com ele, né? Correção fraterna. Se mesmo assim ele insiste no erro, você deve falar com os irmãos mais próximos dele. Se mesmo assim a coisa não solucionar, você deve falar com o superior dele. E se mesmo assim a coisa não solucionar, aí você recorre à autoridade eclesiástica, né? Então perceba que você tem toda uma gradação para percorrer antes ou para não fazer isso jamais, né? Sair falando em público a respeito das faltas de um irmão de fé. Isso eu estou falando especificamente do nosso caso aqui católico, né? Então perceba como é venenoso isso de se causarem dissensões dentro dos próprios católicos, sabe? Isso nos enfraquece como igreja. Isso nos enfraquece como igreja. Primeiro porque causa discórdia entre nós. Discórdia, ou seja, os corações eles ficam distantes. E dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja, certamente não faz parte do plano de Deus, não faz parte do desejo de Deus para nós, como igreja, que ocorra a discórdia, né? Que ocorra uma não concordância de forma momentânea a respeito de um assunto, sim, mas a discórdia de uma forma grave, de uma forma pura, certamente não vem de Deus, né?
Então, assim, a gente duvidar das intenções de um irmão, a gente duvidar da fé do irmão, isso é gravíssimo. Você inclusive, duvidar que um irmão seu seja católico, pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar uma calúnia pior do que essa. Eu não consigo imaginar uma calúnia pior do que essa. Dentro do nosso ambiente católico, eu não consigo. Porque você dizer que um sujeito não é católico quando ele se diz católico, é você dizer que ele está mentindo a respeito da própria relação dele com Deus e com os irmãos. É você dizer que ele é um mal intencionado infiltrado, sabe? Que ele tá aí para que ele é um diabo, vamos dizer, né? Ele tá aí para espalhar o erro, a discórdia, de forma pensada e deliberada. Então você pode dizer que uma pessoa ela tá errada na abordagem dela. Você pode dizer que uma pessoa ela tá errada na perspectiva que ela adota. Pode dizer que uma pessoa está errada no que ela ensina. Você pode dizer que ela está errada, mas você não pode, de forma alguma, a não ser por um motivo muito grave, dizer que aquela pessoa não é o que ela diz que é. Entende? E no nosso meio católico, eu vejo isso acontecendo assim, ó, de graça. Vejo isso acontecendo a rodo, simplesmente porque o sujeito que ele quer defender o seu ponto e acha que o ponto do outro está errado. Entende? E sim, ok, pode ser que o outro esteja errado. O ser humano não é isento de erros. Mesmo a pessoa mais estudada, mais entendida, ela pode errar. E não é porque você tem menos estudo que a outra pessoa que você não pode corrigi-la em algum ponto. Sobretudo falando de fé. Mas muitas vezes, em nome de manter a retidão da doutrina, né, a retidão da forma religiosa, você acaba cometendo uma falta gravíssima contra a reputação dessa pessoa. Eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de vários casos que eu já vi de pessoas religiosas, pessoas bem intencionadas. Pois é, ô Coroa, comentar com o senhor, tem gente que chama o Raimundo Lúlio de herege. O senhor tem uma noção. Pelo amor de Deus, cara. Chama um beato da Acusação igreja de grave. O herege. pessoal não sabe nem o que quer dizer herege. Pois é. Logo vão chamar o Santo Alberto Magno de herege por conta do Book of Minerals lá. Ah, É, nossa. vai ser a nova. Vão chamar o mestre de São Tomás de Aquino de herege. Logo, São Tomás de Aquino vai virar herege porque ele disse que os astros influem no ser humano. É, é Tá, essa é complicado. nova pra mim, viu? Que história é essa? É, ele disse na Soma Teológica que os astros passionalmente, né, eles influem no ser humano, sabe? Ora, Depois, mas que existe uma influência dos corpos celestes na Terra, isso é mais do que evidente. não, mas os caras negam, eles falam assim, não tem influência nenhuma, o negócio está lá girando e acabou, daqui a pouco vão ligar, vão falar que o povo da roça é herege por conta de acreditar que as faces da lua influem na plantação. Ora, mas influi, o que eu vou fazer? Então, né, o piazada é foda mesmo. Desculpa a palavra, pode prosseguir, Curu. Mas isso aí me parece muito aquela experiência calvinista, assim, sabe? A Genebra de Calvino, assim, que as pessoas ficavam se vigiando umas às outras para resguardar a ortodoxia do cristianismo, né? A ortodoxia da fé. É uma palhaçada sem limite, cara. Então, assim, esse negócio de ficar acusando as pessoas de heresia. Cara, isso aí vai ficar tão vazio que vai virar meme. Se é que já não virou, entendeu? E isso em si é muito grave, porque você esvazia o sentido da palavra, esvazia a gravidade que ela tem, e isso acaba virando um xingamento. Xingamento é isso, você usa a palavra de uma forma mágica. E não percebe como é grave, muito grave, você afirmar que uma pessoa é herege, uma pessoa é herética, que uma pessoa afirma Curu, categoricamente heresias, né?
Eu acho que isso Diga. começou assim. O padre Paulo Ricardo tem um meme dele bem famoso que ele chama os padres mais humanistas assim da igreja de herege, adúltero, imoral, blasfemo, sabe? Etc. É um vídeo dele dando rage. Uhum. Eu acho que essa piazada tradicionalista falou, ele fala a palavra herege, acho que eu vou usar também, é uma palavra muito bonita. Aí deu no que deu. Só pode ser isso. Mas de quem que você tá falando? Ao que o senhor se refere, Coro? Você tá falando do Marcel? Não, Ou de quem? o padre Paulo Ricardo, ele Ah, sim. tem um vídeo, ele tem um vídeo muito famoso falando assim, falando dos padres humanistas, né? Que ele é herege, que eles são hereges, etc. E é uma acusação Uhum. grave, mas com razão, né? Aqueles padres que vão pular carnaval, sabe? Que se que fala que Aham. tem que meter isso na igreja, que vai ficar bêbado, entendeu? Usa droga, tem, inclusive. Tem os que mantêm relações sexuais, falam que isso aí é normal, sabe? Na cara do bispo, ele faz isso. Então, ele está se referindo a esses padres. Eu acho que os tradicionalistas olharam assim, sabe, de relance e falaram, a palavra herege, acho que eu achei a palavra diferente, a palavra bonita, né? Acho que eu vou usar aqui com todo mundo. Aí deu no que deu. Essa palavra já é meme, coro, é uma coisa banalizada. Eu tô que agora ela é atribuída aos ditos Zé Cruzadinha, entendeu? Virou um negócio, a palavra séria, né, da igreja, um negócio importante, que inclusive não é para leigo falar, mas a gente vai tratar mais disso no episódio do quarto mandamento, né? Exatamente. Aí os caras pegam isso aí e banalizam a palavra séria, entendeu? Então, é uma coisa revoltante. Pode prosseguir, Coro. Muito bem colocado, cara. Muito, muito bem colocado. Isso era o que eu ia dizer. É o padre Paulo Ricardo falando. Ele é um padre e é o padre Paulo Ricardo. Não é você. Não é um leigo. Não é, sabe, alguém que faz parte da hierarquia da igreja. Não. Né? Então, assim, trata-se de uma pessoa que está numa determinada posição, falando a respeito de pessoas que estão numa determinada posição. Certo? Não é. Você não pode imitar absolutamente tudo o que um padre faz, porque existem coisas próprias e obrigatórias do padre. Né? Então, assim, ele ter afirmado isso publicamente, ele afirmou isso enquanto um pastor investido em dignidade pela igreja, a respeito de erros de outros pastores investidos em dignidade pela igreja. Agora, é conveniente que leigos falem a respeito de leigos nesse tipo de tom? Óbvio que não. Senão a coisa vai virar um circo, como infelizmente parece que já está virando. Né? Todo mundo quer ser um imitador dos mitos de Batina, vamos dizer assim. Né? Só que eles são de Batina, entendeu? Eles são de Batina. Então, existe aquilo que é próprio do leigo, existe aquilo que é próprio do padre. Sim, sim. Inclusive, Coro, te cortando rapidinho, citar uma passagem que aconteceu com São Padre Pio. Olha aí. Quem viu o filme dele provavelmente vai lembrar. Tinha um homem que ele falava mal de todo mundo, né? Uhum. Aí ele chegou pro São Padre Pio, na época que ele estava começando a construir o hospital, e ele falou que o bispo lá deitava com prostitutas, fazia coisa errada, não sei o quê. E São Padre Pio meteu o tapa na cara dele e falou assim: quem é você para falar alguma coisa? Você joga todo o seu dinheiro em jogo e não traz nada para os teus filhos comerem. Quem é você, um leigo, para falar assim de um bispo da igreja sem nenhuma concepção? Some daqui, sabe? E esse homem, ele sumiu. O tapa de São Padre Pio pode não ter doído fisicamente, né? Mas espiritualmente, um tapa de um santo é como se tirasse tua alma do corpo e jogasse para fora. Imagina. E só com teu arrependimento ela volta, sabe? Porque, segundo o filme, ele foi pra uma floresta, ele ficou a noite inteira lá meditando e pedindo perdão a Deus, esse homem, e depois ele se converteu.
e virou um dos melhores amigos de São Padre Pio que ajudaram ele a fazer o hospital, mas numa questão diplomática, porque como aquele cara era um mentiroso, ele falava muito bem, né? O mentiroso, ele mente bem. Uhum. E não somente como ele tem uma boa oratória, né? Então, assim, São Padre Pio, que era um santo, tá, pessoal? Nem ele, que era um santo, falava mal de um bispo que estava errado, entendeu? Imagina, E cara. ele era um sacerdote. Então, isso também se aplica aos sacerdotes, como se aplica a nós. Se a gente fala mal de um padre, já é um pecado, imagina, um pecado gravíssimo. Imagina falar de um bispo, de um arcebispo, ou pior, que é que os tradicionalistas aí fazem, falar mal do Papa nesse tom, acusar Paulo VI de sodomia, Pelo acusar o amor de Papa Deus. Francisco de heresia, acusar o Concílio Vaticano II de herético em si, entendeu? Acusar o Paulo VI de ser comunista, sendo que ele se solidarizou com os ucranianos, tá? Então, toma vergonha na cara, velho. Pelo amor de Deus. Você é um leigo. Nem cardeal. Não é à toa que quando julgaram aquele Papa que foi a favor do monotelismo, creio eu, os caras falaram assim pra ele, julga-te a ti mesmo. Sabe? Nem eles quiseram julgar o Papa. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente não tem autoridade. A gente tá ali para escutar, não para falar, tá? Esse que é o nosso único dever perante Deus e perante a igreja. Escutar e professar nossa fé e seguir. Seguir os mandamentos, seguir os sacramentos. É a única coisa que Deus pede da gente. Agora, o cara chega pra mim. Eu já chamei, infelizmente, o Papa de herege. Eu me arrependo muito dessa minha época de tradicionalista aí. Graças a Deus, o Coroa veio na minha vida. Porque se não fosse ele, eu tava nessa até hoje. Entendeu? Eu tava nessa de Imagina. chamar Papa de... Não, o senhor é uma bênção de Deus na minha vida, Coroa. Sendo muito sincero. Porque se não fosse o senhor, eu tava nessa aí de xingar Papa de herege, de xingar Bispo de herege, o cacete a quatro de herege. Entendeu? Então, é lamentável a situação da nossa igreja. Não é à toa que eu digo que os modernistas, ao nível da época do Papa Pio X, né? Não os que vão em missionário, mas sim os que querem padre casado e não sei o quê. E os tradicionalistas são os dois lados da mesma maçã podre. Tá? Pode prosseguir, Coro. Eu fico contente, porque é perigoso, sabe? Se mesmo um cardeal, você vai perceber que mesmo quando um cardeal ele coloca uma dúvida com relação à afirmação do Papa, ele faz isso da forma mais respeitosa possível. Né? O que leva um fiel a acreditar que ele pode falar livremente as piores coisas a respeito do Vigário de Cristo, sendo ele um fiel, né? Sendo um leigo? Ele não pode fazer isso. Se nem mesmo um cardeal faz isso, ele não pode fazer isso. Que dirá um leigo? Então, assim, existe aquilo que é próprio. E respeitar a hierarquia da igreja, mesmo que você tenha uma percepção muito clara de que a coisa não é correta, de que a coisa não está feita do jeito certo, de que a coisa sendo defendida num determinado momento não é correta, existe o modo próprio de se manifestar isso aí. Existe a maneira correta da gente expressar essa preocupação. Né? E com certeza não é chamando um Papa de herege. Né? Com certeza não é dizendo que um Papa é comunista. Né? São afirmações muito, muito, muito graves. Né? Então, assim, não faz parte do ser católico você falar o que você quiser. Tá? Ah, nossa, só porque eu sou católico não quer dizer que eu tenha que acatar
todos os erros dos pastores da igreja. Não, não. Calma, não é, não cabe a você acatar ou não acatar, entendeu? Você não é cardeal, você não faz parte da hierarquia da igreja, pelo amor de Deus. Como disse o próprio Stefano, ele está coberto de razão. Cabe a você seguir os mandamentos, seguir o magistério da igreja e buscar santidade. É isso que cabe a você, cara. Complementando o que eu disse, coroa, e calar a boca, entendeu? E não ficar, porque isso aqui que a gente tá conversando, bicho, os caras na Idade Média nem sabia disso, era muito mais feliz que a gente, entendeu? Tinham muito Pois mais então. chance de ir pro céu do que a gente, Pô, sabe? se Isso tinha. não é coisa, isso não é coisa pra gente discutir, gente, não é à toa que na Idade Média, eu até falo de meme, que eu sou a favor do sedemedievalismo, que a gente acreditar no Papa e acatar ele, mas não saber nem quem que ele é, entendeu? Ah, sim, tinha muita gente que nem sabia quem ele era Sim, e obedecia. exato. 90% do povo da época, né, coroa? Porque também teve aquela questão lá de avião e não sei o que os caras ficaram debatendo e deu o cisma do Ocidente. E eu já estou mudando de assunto aqui, então voltando. As pessoas não sabiam e elas eram muito mais felizes. Então, além de tudo que eu disse, o que você tem que fazer é calar a boca e estudar e pronto, e se confessar e acabou. Isso não cabe a você. Que nem aquele clássico vídeo do Padre Paulo Ricardo que eu vi pela primeira vez do Coroa também. O Padre Paulo Ricardo fala é que São Paulo, né, que converteu todo mundo, ele demorou 10 anos, né, Coroa, pelo que eu me lembro, Uhum. para poder exercer a sua função de pastor. E agora o cara se converte, tem uma meia conversão, né? Antes de ontem já quer chamar os outros hereges. É, é fogo. Então, É só fogo, cara, é complementando. complicado. Além de tudo isso, cale a boca, tá? Para não falar coisa errada. Pode prosseguir, Coro. Pois então, cara, tem esse negócio aí do cala-boca, assim, também, que não é cala-boca de forma absoluta, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, então não vou falar nada nunca, jamais. Não, não é isso, cara. Existem coisas que você deve falar. Por exemplo, isso aqui que a gente está falando sobre decálogo. Isso aqui é feijão com arroz, sabe? Isso é feijão com arroz dos leigos. E na questão da instrução da forma reta de viver, né? Não estou falando de doutrina, assim, não estou falando de altas e intrincadas discussões teológicas. Os leigos eles devem falar a respeito disso, né? Porque se eles sabem como é que você vive a sua religião, é obrigação, né? Comunicar aquelas pessoas interessadas e também as pessoas que não conhecem qual é o modo de viver, qual é o modo católico de ser, qual é o modo católico de agir, né? E, e isso não tem nada de alta discussão teológica, muito pelo contrário, a coisa é bem palpável, assim, a coisa é bem terra a terra. E a gente explicar como é que a coisa acontece, né? Eu não me meto em questão teológica, cara. Vou ser bem sincero, eu não me meto em teologia. Porque, por exemplo, esse caso do cisma do Ocidente. Como você falou, sabe? O fiel médio, ele estava em grande parte alheio a isso aí, né? Não é que ele era 100% ignorante, mas perceba que as pessoas que estavam investidas em poder, em autoridade, para se ocupar disso aí, se ocuparam. E mesmo assim, elas demoraram um bom tempo para a coisa demorou um bom tempo para se resolver e foi muito conflituoso em vários sentidos. E foi uma questão complicada dentro da própria era cristã, né? A gente chama de Idade Média, isso é um nome iluminista, né? O nome mais correto seria Era Cristã. Eles eram muito mais cristãos do que nós. Então não caberia a nós dizer assim, não, porque a Idade Média era um outro tempo, a Idade Média é impossível da gente compreender, não sei o que. Cara, não é tão impossível assim. Basta você estudar a história. Eu sei porque eu sou formado em história, tá? E eu sei te dizer que a coisa não é tão difícil de compreender assim. Tá? E foi uma era cristã por excelência. Então a experiência deles era muito mais sincera, vamos dizer assim. O fiel, ele sabia o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, o que ele devia fazer, o que ele não devia fazer.
E dentro do seu dever de Estado, dentro daquilo que era próprio a ele, ele fazia. Se um Papa convocasse uma cruzada, se o Papa convocasse os seus fiéis para fazer uma determinada coisa, eles faziam, senão eles não faziam. Pura e simplesmente. Não em nome da fé, não em nome da igreja, pelo menos. Né? Mas, enfim, é bem interessante a gente falar dessas coisas, mas vamos adiante aí na questão do oitavo mandamento. Algumas faltas ao oitavo mandamento também configuram bajulação. Bajulação também é uma falta contra o oitavo mandamento. Porque quando a gente bajula, ou a gente adula, né? Bajulação, adulação, o que a gente está fazendo é o seguinte: quando a gente está bajulando alguém, a gente está encorajando um vício nessa pessoa. Esse pode ser o clássico, que seria o orgulho, né? E a soberba. Quando a gente bajula alguém, a gente está deixando essa pessoa mais orgulhosa, mais vaidosa também. Ou pode ser que nós estejamos bajulando essa pessoa para querer um favor dela. Né? Isso é muito frequente. Ou pode ser que nós estejamos bajulando uma pessoa precisamente para ela continuar a cometer determinados erros. Continuar a cometer determinados tipos de faltas. Né? Coroa, E quando nós bajulamos... Oh, desculpa. enquanto os xingamentos podem pro senhor, as bajulações podem vir completamente para mim, tá, pessoal? Eu aceito, aceito numa boa a puxação de saco, entendeu? Se quiser mandar para mim uns $500 aí também eu tô aceitando, tá? Caraca, dólar. Mandar dólar, coroa, aqui a gente só mexe com coisa assim, digamos assim, de rico, porque eu Caramba. sou muito rico, né? O senhor sabe que eu sou um cara milionário. Então, assim, eu de preferência, eu gosto mais de Libra, mas como a gente mexe com a plebe, aliás, perdão, do Piocast aqui, né? Eu deixo em dólar, que é uma moeda mais de pobre, entendeu? Então, assim, pessoal, quem quiser mandar aí, ó, uns $500, quiser mandar uma viagem pra França, alguma coisa do tipo, eu tô aceitando tudo. Pro Coroa, vocês podem mandar xingamento à vontade, que ele é professor, ele é ricão, tem 50 carros na Pá. garagem, tem É. 3 fazendas no Mato Grosso. Então, Minha é, nossa. o Coroa, vocês podem ficar tranquilo que ele é milionário. Já eu sou trilionário, mas eu também gosto de um dinheirinho, né? Então pode prosseguir aí, Coroa. Milionaríssimo aí, eu sou ricaço. Vai vendo. Com certeza. O senhor já viu o professor sem Hilux na garagem, Coroa? Eu não Eu tenho não. Hilux, cara. Coroa, o senhor tem Ferrari só, né, Coroa? Meu senhor. Antes fosse. Antes fosse. Pode continuar. Pode continuar, Coroa. Desculpa pela brincadeira besta aí. Imagina. Eu não quis perder a oportunidade. Não, né? Tranquilo, cara. Pode prosseguir. Sem estresse. Não, então, bajulação, né? Acaba exacerbando determinadas faltas. E algumas outras faltas que o pessoal não sabe que são faltas contra o oitavo, mas são. Ironia. Ironia é uma falta contra o oitavo mandamento. Muita gente acha ironia uma coisa maravilhosa, mas ironia é uma falta contra o oitavo mandamento, cara. Olha só. O que seria ironia? Ironia seria caricaturar uma pessoa de forma depreciativa. Né? Ou alguma coisa que essa pessoa faça, alguma pessoa, algum aspecto do comportamento dessa pessoa. Né? Ironia é você fazer graça dos defeitos dos outros. E esse negócio de você fazer graça dos defeitos dos outros, toda vez que você faz humor, você faz uma caricatura, certo? Porque o humor ele é engraçado precisamente porque ele exacerba determinadas coisas, põe um holofote sobre elas, vamos dizer assim, enquanto ignora muitas outras.
É tipo, sei lá, você falar que o Barrichello é uma, sabe, quem, quem lembra aí da época do Rubinho Barrichello, né? Acho que talvez alguns aí não conheçam. Sempre chega em segundo Ah, eu lugar, lembro. sabe? Mas se bem desculpa ter mudado de assunto, mas eu tenho dó do Barrichello, ô Coroa, porque os caras mandavam ele parar às vezes, pro outro da equipe passar, sabe? Então isso também e deixar a fundo da cara. Mas é o que o senhor tá falando mesmo da questão do humor. A gente pega muitas vezes os defeitos das pessoas, e, por exemplo, a Carla Pérez, ela é geralmente chamada de burra, né? Uhum. Ou se Pois é. não, o Alborguete, né? As pessoas iam o programa dele porque ele era ficar engraçado quando ele ficava bravo e Uhum. sempre aproveitava para avacalhar ele. Então, é geralmente por essas coisas que o humor é constituído. Mas eu sinto muito mais falta desse velho humor, sabe? Coro que não tinha esse negócio de politicamente correto, do que o humor atual que nem graça tem, só tem a ver com sexo, sexo e sexo. Pode prosseguir. Ah, é horrível, né, cara? Então, essa coisa do humor é uma coisa complicada, sabe? Sobretudo quando se aplica ironia. Uma coisa que é interessante, talvez, dos nossos irmãos católicos aí, da gente advertir, é que você ser uma pessoa sarcástica e irônica vai realmente envenenando as tuas relações. Porque daqui a pouco a pessoa já não sabe se você está tirando uma com a cara dela ou se você está falando uma coisa verdadeira, está falando uma coisa séria, vamos dizer assim. Às vezes pode ser que você esteja simplesmente tirando onda com a cara da pessoa e a pessoa nem saiba. E isso é muito venenoso, né? Isso, isso realmente destrói as relações entre as pessoas, sabe? E em breve você vai se tornar uma pessoa muito, muito ácida, né? E, e pode ser que uma pessoa um pouco mais sensível, num determinado momento, ela acabe se sentindo realmente muito mal perto de você, sabe? Ela acabe se sentindo burra, acabe se sentindo inadequada em algum sentido. E isso aqui que eu tô falando, não é nem no sentido de dizer assim, não, você tem que ser politicamente correto, vamos dizer assim. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de você perceber o quanto os teus atos naquele momento podem acabar afetando de forma direta ou indireta a forma como a pessoa vê a si mesma, né, e vê a relação dela com você. Certo? Então é uma advertência até bastante séria, contra a questão da ironia e do sarcasmo, né? Assim, nem sempre ser irônico sarcástico é um pecado grave, né? Nem sempre ser irônico sarcástico é de fato até um pecado. Mas cumpre você ver com cuidado essa questão do sarcasmo e da ironia, para daqui a pouco você não ser simplesmente um debochado, entendeu? E a questão do deboche, sim, ela é pecaminosa. Pessoal, eu realmente vou ter que me retirar agora, né? Porque daqui a poucas horas eu vou trabalhar. A gente pode continuar isso aqui num outro momento, talvez? Claro, Coro. É, A não ser, não tá certo, né? a É, não ser que você queira continuar sozinho, assim, esse tempo não, eu... não, não. Piocast sem coroa não é Piocast. Isso Meu aí já Deus. é fato, você já pode se acostumar. Então, assim, pessoal, essa é a primeira parte, né? Vai ser a primeira parte. Eu vou estar postando mesmo nessa terça para não faltar conteúdo no canal, porque a gente tá Ah, tá. paradão já faz um tempo. Então, vai ser dividido em duas partes esse episódio aqui, tá? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Salve seja Maria louvado. Santíssima. Hoje não tem Salve. cantoria, mas no próximo episódio, se provavelmente vai ter, porque eu tô com uma gripe lascada. Não sei se vocês notaram se minha voz tá um pouco diferente, mas
Peguei uma gripe aqui, achei que era corona, mas graças a Deus não é. Enfim, até mais. Pode se despedir aí, Coro. Bom, desculpa se foi abrupto aqui, mas é que eu realmente vou ter que me retirar. Se Deus quiser, talvez não seja nem gravado, talvez seja no formato de live mesmo. E eu espero que a gente possa se ver em breve, né? Falando mais a respeito do oitavo mandamento, talvez, dependendo do tamanho da segunda parte, a gente possa até falar de outro mandamento, né? E da minha parte é um grande prazer sempre fazer parte do Piocast. E Uhum. até a próxima, Deus abençoe. Até.